Olá, dando início então à série sobre razões trigonométricas, vamos resolver essa primeira questão. O que nós temos? Nos triângulos abaixo, quais os lados são catetos e qual é a hipotenusa? É uma questão simples, então é uma questão para a gente identificar onde estão os catetos e onde está a hipotenusa nesses triângulos, ok? Como é que você identifica os catetos e a hipotenusa? Você começa identificando esse ângulo aqui, que é o ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo representa o ângulo de 90 graus. E os lados que formam o ângulo de 90 graus, então eu tenho esse lado aqui, cuja medida é 3, e esse lado aqui, cuja medida é 4. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então, no item A, eu posso dizer que aqui eu tenho o cateto. Vou indicar assim, ó. Esse 4 é o cateto. E o 5 é a minha hipotenusa. Então, 3 é o cateto, 4 é o cateto e 5 é a hipotenusa. Vamos para o item B, ângulo de 90 graus. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então, no item B, a medida x representa a medida de um cateto, a medida y também representa a medida de um cateto, e a medida z representa a medida da hipotenusa. Então, são esses nomes que são dados quando eu tenho um triângulo retângulo: cateto, cateto e hipotenusa, ou catetos e hipotenusa, perfeito? Item C, vamos identificar os catetos. Ângulo de 90 graus. O 4, o que que é? Cateto, é isso aí. Essa medida 9, o que que é? Hipotenusa. Essa medida 4 é um cateto. Medida x, né? Não 4. Esse triângulo aqui. Achei o ângulo de 90 graus, os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então, essa medida 12, o que que é? Cateto. A medida 5 é um cateto. E a medida 13 é a nossa hipotenusa. Para encerrar, essas medidas A, B e C, elas são o quê? Começar pela C. A medida C, o que que é? É a hipotenusa. A medida B, cateto. E a medida A, um cateto também. Perfeito. Então, se eu tiver um triângulo retângulo, vou representar um triângulo retângulo. Se eu tiver um triângulo retângulo aqui, qualquer, então se eu disser para vocês que esse triângulo aqui que eu acabei de fazer é um triângulo retângulo, então eu começo identificando o ângulo de 90 graus. Os lados que formam esse ângulo de 90 graus são os catetos. Então, nesse caso, essa medida aqui é um cateto. Essa outra medida é o outro cateto. E essa medida aqui representa a hipotenusa. Esse vídeo, então, era só para a gente identificar onde estão os catetos e a hipotenusa em um triângulo retângulo. Ok? Por esse vídeo é só, e até o próximo vídeo.